E aí o Egídio é quem acaba perdendo o pênalti decisivo. Mas essa derrota não tem o rosto do Egídio, ela é uma derrota do Clube Palmeiras, na temporada. E Carlos Cereto, resta agora o Campeonato Brasileiro, de tudo que o Palmeiras se propôs a disputar e ganhar, resta o Campeonato Brasileiro. E para seguir o Campeonato Brasileiro, a gente tem o Mina, segundo informação do repórter André Hernan, foi constatada uma fratura no pé do Mina, ou seja, é preocupante a continuidade do Mina no Campeonato Brasileiro. E o Moisés, ainda não temos informações, mas na lesão de ontem, a mesma, o joelho esquerdo que ele operou. O que sabemos, se é que já sabemos, Cereto, sobre os dois jogadores? Não, sobre o Mina ele sofreu uma fratura no quinto metatarso, no dedinho de um dos pés, e ele deve passar por uma cirurgia, e nesse caso ele pode ficar até 3 meses fora. E foi comovente até, porque há muito eu não via um jogador tão decepcionado em ter que sair do jogo. Ali ele estava sentindo mesmo o jogo, estava sentindo... queria ficar na partida, o Mina, que é um baita de um zagueiro, né? É zagueiro de nível de Barcelona mesmo. Ele deve ir para o Barcelona, pelo que se diz, na próxima temporada, mas ele não conseguiu ficar no jogo porque estava com o pé machucado, chorou demais, queria continuar. E o Dudu também saiu machucado, o Dudu ainda vai passar por uma avaliação médica, suspeita de uma contusão muscular e a mesma coisa, e na questão do Moisés, como você disse, uma contusão no mesmo lado em que ele teve o problema no joelho. Agora, o futuro do campeonato, o futuro do Palmeiras é o Campeonato Brasileiro, por quê? Porque, embora esteja muito distante do Corinthians, o Palmeiras precisa se classificar de novo para a Libertadores. E só pode fazer isso pelo Campeonato Brasileiro, ficando até a 6ª colocação. Então o Palmeiras tem que rapidamente voltar a cabeça para o Campeonato Brasileiro. E é aquilo que a gente falava, né? Eu acho estranho poupar jogadores no Campeonato Brasileiro. Poupou jogadores contra o Atlético Paranaense, falava isso ontem. Né? E se perde a Libertadores? Jogou fora também 3 pontos no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense. Era o caso de ter levado um pouco mais a sério o Campeonato Brasileiro. Porque é o Campeonato Brasileiro que restou ao Palmeiras. E fica a questão, né? O Cuca já disse que está no limite, que ele não tem muito mais o que fazer com esses jogadores do Palmeiras, mas ele acredita que o time vai melhorar. E acho que o time vai melhorar mesmo. Seria absurdo falar alguma coisa sobre a continuidade do técnico. E quando você fala, André, que o Egídio não tem o rosto da eliminação, não tem mesmo. O rosto da eliminação é o presidente do Palmeiras, o presidente e o Alexandre Matos. Nesse momento, porque muito se fala da questão do técnico, mandaram o técnico embora, contrataram outro técnico, trouxeram o técnico que todo mundo queria, que é o técnico campeão brasileiro, trouxeram todos os jogadores possíveis e imagináveis. O Cuca teve muito pouco tempo para treinar, essa é que é a verdade, que não teve tempo para treinar. Então, o presidente do Palmeiras e o Alexandre Matos, que é o gerente de futebol do Palmeiras, esses dois precisam ser cobrados e muito cobrados no que diz respeito ao planejamento do clube. Planejamento, o Dudu Oliveira faz aquela pergunta que ninguém pode responder. E se o Felipe Melo tivesse batido o pênalti no lugar do Bruno Henrique, será que erraria? Dudu, ninguém pode saber, ninguém aqui pitoniza para saber disso. O que a gente sabe é que o Palmeiras contratou o Felipe Melo para trabalhar com o treinador no começo da temporada, como talvez a contratação mais barulhenta, mais até do que a do Borja, porque o Felipe Melo é um cara barulhento. E aí trocou de técnico que não queria trabalhar com o Felipe Melo. É tudo que a gente sabe. Então, em vez de fazer essas especulações, vamos ficar nos fatos. O Felipe Melo não é mais jogador do Palmeiras, principalmente porque o Palmeiras interrompeu o planejamento que tinha para a temporada. E interrompeu quando o time ainda estava vivo na Libertadores. Interrompeu porque achava que o Cuca iria tirar desse elenco algo que o Eduardo Batista não vinha conseguindo. E, na minha opinião, o Cuca, apesar de ser um grande treinador, até agora não conseguiu se mostrar para esse time do Palmeiras melhor que o antecessor. Para mim, tá elas por elas nessa troca por enquanto. Vamos ouvir o que o Cuca falou sobre o futuro do Palmeiras e depois quero ouvir mais os amigos sobre a eliminação de ontem na Arena do Palmeiras. Confira. Como que um treinador vai ser eliminado de uma Copa do Brasil, com o elenco que tem o Palmeiras, vai ser eliminado de uma Libertadores, com o elenco que tem o Palmeiras, e não vai ficar ameaçado? Lógico que está. Né? E tem todo o direito, a diretoria, o Alexandre, o presidente, se eles acharem que tem que trocar, tem todo o direito.
porque nem eu estou contente, não com o meu trabalho, mas com o resultado, que foram essas 2 eliminações. Acho que o trabalho eu estou dando o meu máximo. Eu não consigo dar mais do que eu estou dando. Estou no meu limite, que é o máximo. Vou continuar nele. E não vamos falar em mudança, porque nós não teremos mudanças. O Alexandre, nós não teremos mudanças, nós vamos trabalhar. O ano passado fomos campeões, o ano retrasado também. Então, o Alexandre Matos estava aí, participou. É um homem da minha confiança e continua no Palmeiras normalmente. Agora nós temos que avaliar com calma, mas isso vai ser feito no final do ano. A temporada ainda não terminou, nós temos o segundo turno inteiro do Campeonato Brasileiro, nós vamos fazer o máximo de pontos possível. Eu disse isso aos atletas nesse momento. Eles estão muito chateados, como todos nós estamos. Pois bem, eu estava respondendo ao internauta sobre o Felipe Melo. Querem meter a colher nessa história, Led? Felipe Melo? Não sei. Eu não sei o que seria do Palmeiras. A interrupção, pelo menos. Deve ter tomado champanhe ontem à noite, hein? Champanhe. Oh, será? Não sei, não especulo. Não, mas ele falou que ele estava tomando champanhe aquele dia. Só por isso. Ele ainda é jogador do Palmeiras, né? Ainda é jogador do Palmeiras. Eu não sou daqueles que acham que o treinador não deve ser demitido, mas eu acho que as 2 demissões, tanto do Roger quanto do Eduardo Batista, principalmente do Roger, foram completamente intempestivas. Tipo, vão mudar para ver se o time acerta. Você não muda com planejamento. Você muda para ver se acontece alguma coisa. Para ver se dá liga, entendeu? É um termo que é muito usado no futebol brasileiro. O Eduardo ainda questiona, que eu achava que ele estava muito fora do tom no Palmeiras, muito tenso, com toda aquela pressão. Eu não mudaria, mas até tendo a compreender um pouquinho a decisão do Palmeiras. A do Atlético, nem pensar. A gente ainda vai entrar nesse assunto. Sobre Felipe Melo, eu não sei se ele agregaria alguma coisa. Talvez até mais tensão no jogo de ontem pro Palmeiras. Ninguém sabe, né? O que a gente sabe é só isso. O Felipe Melo não estava em campo provavelmente ele faria o gol de pênalti, mas eu não sei o que ele faria nos 90 minutos. Porque houve uma ruptura no trabalho, no planejamento do Palmeiras para a temporada. Como a gente não pode garantir que ele chegaria aos pênaltis também no jogo de ontem. Do jeito que ele leva o jogo. Era um jogo pegado. O Barcelona fez falta dessa no primeiro tempo. Em 15 minutos já tinha feito 11 faltas. Sim, muito pilhado. É por isso, André... Ele é muito pilhado. Diga, Cereto. Não, é por isso que eu acho que a gente não deve analisar essa eliminação do Palmeiras pelo jogo de ontem. Eu acho que o jogo de ontem você tem que analisar pela temporada toda. A questão, você disse muito bem, o Palmeiras mudou o planejamento. Ele contrata, sai o Cuca, né? Ali eu não sei se o Cuca quis sair, se não quis sair, a gente nunca sabe dessa questão, mas ele saiu. Aí o Palmeiras vai lá e contrata o Eduardo Batista e aposta no perfil de um treinador que é dos novos treinadores, que tem um jeito de jogar, tem outro estilo de jogar, gosta de uma maneira de jogar muito diferente da maneira do Cuca. E aí não dá certo na avaliação do time do Palmeiras, da direção do Palmeiras, eles trazem o Cuca, só que o Cuca não pediu aqueles jogadores que foram contratados a pedido do Eduardo Batista. Então começa a bagunça toda ali. O Felipe Melo, a gente está discutindo ele, mas o Cuca não pediu o Felipe Melo. O Borja, o Cuca não pediu o Borja. Se ele, como técnico do Palmeiras, tem que utilizar jogadores que são patrimônios do clube, aí é outra história. Mas o Cuca chegou, pediu o Daverson, por exemplo, pediu o Bruno Henrique, e o Palmeiras foi lá e contratou esses 2 jogadores. Então, por isso é que eu digo, a eliminação do Palmeiras, ela está totalmente direcionada para o presidente do Palmeiras e para o gerente de futebol do Palmeiras. Seria absurdo pensar agora na saída do Cuca. O Cuca o presidente do Palmeiras tinha que dar uma coletiva, já falou ontem, mas tinha que dar de novo e dizer, olha, o Cuca é o meu técnico até o final do ano que vem, por exemplo, sabe? Para dar tranquilidade ao Cuca e para seguir o planejamento daqui para frente, se é que existe algum planejamento, né? Acho que a pergunta-chave é por que o Palmeiras, no caso o Palmeiras, conseguiu fazer um elenco tão impressionante, tão luxuoso, mas não conseguiu fazer um time. Você ter um elenco é fundamental, mas você ter um time é mais fundamental ainda. E sabe o Palmeiras tem um elenco, não tem um time. Sabe o que é mais complexo? Um time organizado. Esse time tinha até o ano passado o melhor turno da história do Campeonato Brasileiro. Era um time. Então, e aí a mesma base está aqui. Essa base ganhou acréscimos, ela perdeu o Gabriel Jesus, mas ela ganhou acréscimos. O que aconteceu para ter desandado tanto? Acho que essa é a grande pergunta. Eu acho que a pergunta-chave é como o clube de Ademir da Guia pode jogar da forma que jogou ontem. Mas isso aplica ao futebol brasileiro em geral.
Por não ser um time, não ter pronto, Essa não ter formação do organização. Cuca com os 4 atacantes, Dudu fazendo a função de meia, Daverson um pouco mais adequado também. Vertical demais. Vertical demais, Vertical né? demais. É todo mundo pegando a bola e indo pra... O Cuca né? queria velocidade, mas você não tinha um pensador, um cara para parar e pensar o jogo. Produção, vamos separar pra gente o gol do Palmeiras desde o começo, que é um contra-ataque muito interessante, que começa com o Moisés e vai ter o Dudu no contra-ataque preparando para o Moisés. É um belo gol. É um belíssimo gol. A gente está falando dos problemas, mas vamos separar, tá? Vamos separar, porque ele é também, na minha opinião, um sinal de onde cada peça pode render melhor. Tá aqui, ó. Moisés começa, lança o Dudu. É um gol de contra-ataque. Né? Esses jogadores do Palmeiras, eles são muito bons no contra-ataque. Dudu, Keno, Roger Guedes, Daverson. O que faltou... Para isso, esse time é perfeito, né, Tim? Mas para pensar um pouco o jogo, Isso. Colocar a bola no chão, respirar... Esse contra-ataque é uma situação que tu vai ter poucas vezes no jogo. A não ser que você consegue virar placar, aí Barcelona tem que ir para frente. Então, isso foi uma coisa esporádica. Mas tu tem que... Eu acho que a zaga de Barcelona é uma zaga boa. Mas dá para vencer pelo alto. Né? Aimar é um das revelações dessa Libertadores. Mas ele não é muito alto, nem Arriaga. Então, carenciado o jogo. Aí o overlap, você cruza de uma posição boa, tu tem possibilidades de vencer. Mas tu tem que esperar um momento. E isso, muitos times no futebol brasileiro, hoje em dia, eles têm dificuldades para fazer. Eles querem chegar mais rápido possível. Deu certo nesse lance depois de um escanteio de Barcelona. Mas o jogo não ia ser assim. O jogo ia ser um jogo de paciência. E o Palmeiras não mostrou paciência. É o tal jogo de imposição, que é uma praga do futebol brasileiro. Sim. Vamos ganhar na marra, na moral, na imposição. Não funciona.